Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre as pessoas que estão passando por depressão, que perderam o ânimo de viver, que lugar nenhum mais está bom e que muitas vezes são considerados preguiçosos. é, e é uma doença, gente. A depressão é uma doença que atinge a mente e, e é só Deus para libertar, mas Deus deixou a medicina, deixou os psicólogos, deixou os psiquiatras, tem tratamento. Então tem que ter essa divisão também, saber o que é ciência e esperar em Deus também. Mas se ele deixou a medicina é para ser usada, né? E pessoas que reclamam, só reclamam, só reclamam, só reclamam, só ficam vendo a vida do outro. Parece que aquela vida tem benção, a minha não tem, mas o que você está fazendo para você ganhar sua benção? Falando da vida dos outros? Gente, pelo amor de Deus, né? Agora é tempo da gente refletir muito, é tempo de buscar Deus em oração, independente de religião, de raça, de cor, sabe? Deus criou todos, todos, iguaizinho, nós somos todos irmãos por Jesus Cristo, que veio para nos salvar, nos comprou a preço de sangue. Eu creio de toda a minha alma, eu já contemplei muitos milagres na minha vida, já vi Deus operar muito na minha vida. Esses hinos que eu toco, eu não aprendi a música. Deus revelou ela dentro do meu coração. Não é perfeito para quem ouve, para quem conhece a música, mas eu tenho certeza que ela chega perfeita no céu, porque eu toco de alma. Eu gosto de louvar Deus. Eu sinto Deus, eu vou dormir falando com Deus, eu me levanto falando com Deus. Deus me desperta na madrugada para orar. Deus me mostra muita coisa. E é sempre debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, porque as guerras vêm. Eu não fui aposentada sem trabalhar. Eu trabalhei muito tempo. Eu passei uma vida difícil. Meu marido era alcoólatra. E só quem tem o vício dentro da casa sabe. Mas Deus me deu força. Não que eu fui perfeita, não. Briguei bastante, sim, sabe? Hoje eu me arrependo. Hoje eu falo, puxa, eu poderia ter seguido esse caminho, aquele outro, mas eu tinha que aprender. E foi na guerra que eu aprendi. Foi na luta. Foi assim, na miséria, passamos miséria, não chegou a faltar o pão na nossa mesa, mas nós não tínhamos nada mais do que aquele para alimentar e pagar as contas. Pelo vício, ele não parava em emprego, mas Deus fez o quê? Me capacitou, me deu uma máquina de tricô na época. Nossa, foi um rebuliço na minha vida, porque eu não tinha quem ensinasse. Deus foi me ensinando. E um dia veio uma pessoa de um outro estado na minha casa, que alguém passou para ela o meu telefone e meu endereço, para ela vir aprender comigo. E, na verdade, Deus tinha uma obra espiritual com aquela moça. Então, eu vi muita obra. Deus é perfeito, gente. Quantas vezes eu sentar nesse órgão aqui para tocar e eu senti que tem alguém junto comigo e eu ouvi o som de um outro instrumento. Já vi muito, tive muita visão, fiz muitas missões na terra. Não que eu tenha poder, não que eu seja mais do que ninguém. Deus me escolheu, achou que eu tinha capacidade, ou melhor, me capacitou para ir, me deu força, me deu valentia. Porque não é fácil você sair da sua cidade, deixar a sua família, né? E chegar numa outra cidade, num outro estado, sem conhecer ninguém, procurar o endereço que Deus te mostrou, e lá encontrar do jeitinho que Deus te mostrou. São obras assim, que é para quem crê, sabe? É para quem entende que existe um Deus acima de tudo e que Ele não desampara ninguém. Pode estar no meio do mato, no meio de uma floresta, passando necessidade, Ele revela para alguém e alguém vai lá suprir. Ele já se usou até do corvo para levar carne para Elias numa caverna. Imagine, Deus não diminuiu o seu poder. Nós nos afastamos. Hoje é muita facilidade. A internet nos dá muita informação. Estamos sempre alinhados com tudo que está acontecendo. E muitas vezes nessa nós nos desperdiçamos da palavra de Deus. A gente prefere ouvir um jornal aqui do que buscar a palavra. E o que cumpre na nossa vida são as narrativas do jornal? Aquilo que Deus determinou. Deus nos avisa do que vai acontecer pela palavra. Quem nunca congregou, não sei as outras igrejas como que estão agora, mas na congregação, eu sou da Congregação Cristã no Brasil. A revelação é na hora, ninguém estuda a palavra. Na hora, o irmão sente a palavra, ele abre a Bíblia, ele lê, ele exorta e fala com o povo que está lá.
Quanta necessidade que a pessoa senta lá no último banco, desesperada, que não tem mais saída, como aconteceu comigo. Na época eu estava passando uma prova muito grande, meu marido estava bebendo demais, desempregado, a gente passando necessidade. E eu fui no culto, um culto de jovem ainda. Sentei no último banco e falava assim para o Senhor, dentro do meu coração: Senhor, pega aquele homem que está lá na frente, fala para ele falar comigo, que eu estou sentada no último banco, para ele falar comigo o que vai acontecer na minha vida. E qual foi minha surpresa, quando de repente o cooperador que estava lá na frente, ele falou: tem alguém aqui que falou para o Senhor, pega o homem que está lá na frente e fala que eu estou sentada aqui no último banco e fala para falar comigo. E o Senhor falou para mim assim: só mais um pouquinho assim, ó. Só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho. Sabe quanto durou esse pouquinho? 10 anos. Foram mais 10 anos de luta, mas aquela esperança daquela palavra, vai ser só mais um pouquinho, isso me levou. Quanta obra! Gente, eu era uma professora eventual. Eu substituía outros professores. Eu sentava na grama de uma escola para dar aula, debaixo do luar. Eu conversava sobre vida com eles. Hoje, eu entro na igreja, eu vejo aqueles meninos que sentavam comigo lá, um tocando, outro pregando a palavra. E depois eu orei com o irmão, Deus revelou com ele, falou para mim que me via sentada atrás de uma mesa assinando documentos. Isso foi em 2001, 2002, quando foi o exame, 2003, quando eu assumi. Eram 7 vagas para a direção de escola. Eu sem nenhuma capacidade, sem nenhuma competência. Deus me fez sentir e fazer essa inscrição. Alguém fez a inscrição para mim. Fui pagar, até a moça do caixa falou: nossa, mas você vai pagar tudo isso para fazer um concurso que não sabe nem se vai passar? Eu falei: mas eu fiz a faculdade, eu tenho direito a fazer esse concurso. No dia do concurso, eu não marquei o dia certo, para mim era no domingo. E, no entanto, era no sábado. E no sábado eu estava aqui em casa. De repente, não tinha carro para me levar. Foi uma confusão. Meu filho ainda falou para mim, falou: mãe, mas será que é para você ir? Falei: se eu não for, não vou saber. Gente, eram 7 vagas. Eu passei em 5º lugar. Fiquei 15 anos nessa cidade como diretora de escola. Pregando amor, falando do evangelho, fazendo a minha parte. Passando prova? Muitas, muitas, muitas. Muitas vezes eu não via mais caminho. Chegava na igreja chorando e Deus falava comigo. Voltava de cabeça erguida. Uma vez eu fui para pedir a conta. Falei: Senhor, foi tu que abriu essa porta, então só tu pode fechar. E eu vou buscar a palavra para mim fechar essa porta. 12 anos de efetiva. Falei: eu não sou tapete do diabo, eu não aguento mais essa perseguição, essa coisa que eu estou passando. E quando eu cheguei lá, eu tinha quebrado os 2 braços. E ninguém entendia como que eu quebrei os 2 braços entrando na minha casa. Foram 4 cirurgias de risco. Para implante de placas, pinos, depois a retirada, porque um dos braços não aceitou os pinos. E eu cheguei naquela igreja, uma igreja de Sorocaba, bem distante. E o irmão, tomado pelo Espírito Santo de Deus, me apontou no banco e falou: você veio aqui para fechar a porta que eu te abri? Não, vai sair da tua vida o incircunciso que entrou para tirar a tua paz. Mas antes de sair, vai ter que bater continência para você. Vai saber que eu sou Deus na sua vida. O diabo tentou te matar, eu não deixei que te quebrasse. Ninguém sabia naquela igreja que eu tinha os braços quebrados. E cumpriu. A pessoa não permaneceu. Eu fiquei, me aposentei, saí de cabeça erguida pela porta da frente, graças a Deus. Sou lembrada até hoje. Graças a Deus, os amigos que eu fiz, eu consegui conservar, nem todos, porque nem todos merecem a nossa amizade. E nós também não somos assim, não somos para eles o que eles querem que a gente seja. Não somos perfeitos, não somos dono de verdade, nada. Mas ficaram os que foram amigos fiéis, os verdadeiros. Esses ficaram. A gente ainda divide alguma coisa, ainda ouvem os hinos que eu toco, ainda leem as orações que eu prego, ainda oro por eles. Porque a nossa amizade tem que ser fiel, né? Como é fiel, como tem que ser fiel ao nosso sentimento com Deus. Então eu agradeço a Deus, sabe? Eu agradeço porque foi muita guerra. Mas foi nessa guerra que eu aprendi a ser crente. Foi fazendo acontecer, orando nas madrugadas, chorando sem ver saída, buscando a palavra, crendo no que Deus falou. Então é assim, se você está desanimado, ora. Está triste? Ora. Está preocupado? Ora.
busca. Em cada canto da cidade tem uma igreja. Não precisa ser a congregação. Porque se você vai com o coração sincero buscar a palavra, na onde você for, você se prostra na sua casa de joelhos e fala com Deus. Nada de reza, nada de coisa decorada. Senhor, eu estou desesperado, eu não consigo sozinho, me ajuda. O Senhor te responde, onde você estiver, aonde você estiver, até no volante de um carro. Porque Deus é assim, Ele está em todo lugar, Ele faz tudo, para Ele não tem nada impossível. Então eu digo assim, vamos continuar orando uns pelos outros? Vamos continuar essa batalha? Não tem nada perdido diante de Deus. Nossa terra, nossa pátria não é aqui, nós estamos de passagem, isso acho que todo mundo sabe. A nossa carne, aonde ela tombar, ela vai ficar. Né? Vai ser enterrada, todo mundo do mesmo jeito, mas a nossa alma vai dar conta. Eu quero estar em paz, porque o céu também só entra quem tiver limpo de mão e puro de coração. E o que é o limpo de mão? É não pegar nada dos outros, é não roubar, né? É não fazer nada para você se beneficiar e prejudicar o outro. Eu nasci uma nova criatura quando eu passei pelas águas do batismo. Tudo que eu fiz de errado, tudo que eu desagradei a Deus foi enterrado naquelas águas. De lá para cá, eu sou uma nova pessoa. Então, se você também já fez um acerto com Deus, não permita que ninguém te julgue pelo que aconteceu na sua vida antes da nova vida com Cristo. Porque o único que vai te dar salvação é aquele que morreu no madeiro da cruz. Ele derrubou sangue inocente. E ele sim pode te julgar. E também não julgue ninguém. Aquele fez isso, aquele fez aquilo, não vai entrar no céu. O céu não é teu, o céu é de Deus. E entra lá quem Ele quer. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Uma boa noite. Que a santa e preciosa paz de Deus esteja e permaneça em cada lar. Amém?